Debate Repórter, com César Caparelli e José Fernando Chiavenato. Quem está com a gente aqui também é o Zé Rita Moreira, 8h18. Zé, bom dia. Obrigado mais uma vez aí pela tua participação, sempre importante e valiosa. Vamos repercutir... Opa, agora sim, o Zé está com fone, beleza. Vamos repercutir aí mais um aumento, né? Mais um reajuste nos preços do gás de cozinha e também na gasolina para as distribuidoras. O aumento passou a valer no sábado, dia 9. Segundo a companhia, o preço médio da gasolina passa de R$ 2,78, isso na refinaria, tá, gente? Na distribuidora. Por litro, R$ 2,78 para R$ 2,98, refletindo o reajuste de 20 centavos por litro. Zé Rita, como é que ficam esses aumentos na prática para nós consumidores finais? Bom dia, Zé. Bom dia, César. Bom dia, Chiavenato. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Todo nosso. O que a gente está acompanhando, César, na verdade, o mundo está sofrendo muito com a questão de combustíveis, questão do gás. Nós estamos vendo na Europa a dificuldade que tem lá, e depois que a Inglaterra partiu para o Brexit também, não tem mais motoristas, não tem quem transporta, e com isso a Rússia também fazendo o seu carnaval em cima aí do preço do gás. Mas trazendo para a nossa realidade aqui, na verdade, o combustível está sofrendo um reajuste mundial neste momento. Aí se pergunta, bom, mas o Brasil é autossuficiente em produção de petróleo, né? Por que nós temos que pagar por isso? E eu concordo, eu acho que a política de se manter preços internacionais é muito ruim, muito, como é que eu vou dizer? É ruim para o consumidor, né? Não precisaria disso. Eu vejo algumas medidas, e aí tem uma briga política entre os estados que não reduzem o ICMS, e o governo federal mexe nisso, a Câmara se mexendo também para procurar estudar uma forma de reduzir o preço na bomba de combustíveis aí. Mas na verdade é essa. Eu acho que o pós-pandemia agora depois... Então, desculpa lhe cortar. Vamos aí eu quero a tua participação, só que eu vou... o aumento do ICMS ou manter o ICMS então não influi em nada, desculpa, talvez eu não tenha entendido, talvez não influencie em nada o aumento do ICMS. Se derrubar o ICMS ou os impostos no gás de cozinha e no combustível, então não muda nada? É isso que eu entendi ou não? Não é isso, não é isso. Às vezes eu me expressei errado. Na verdade, talvez eu tenha entendido errado, pode ser que eu tenha entendido errado. Ok. Se os governos estaduais reduzissem os impostos, como o ICMS, que é estadual, a exemplo do que foi feito no governo federal, aí sim haveria um efeito prático na bomba. Tá? Nós estamos uma queda de braço aí entre governo federal e estados, tá? E aí um transfere a culpa para o outro, mas na minha opinião, nesse momento, o que poderia suavizar o preço da bomba seria se os governos estaduais reduzissem o ICMS, não fizeram. O governo federal fez a sua parte, derrubou o ICMS com relação aos... Na verdade é o PIS/COFINS, né? Que são os impostos federais que estão a cargo do governo federal. Isso foi feito e, por consequência, porque na verdade o que a gente paga na bomba, basicamente, quase 20% disso, 18% disso é ICMS, né? Então, se houvesse uma redução na bomba aí, desses 18% para metade disso, ou algo assim, já haveria um efeito intenso na bomba de combustíveis aí na hora da gente abastecer. Tá? E a gente está acompanhando também... Não vão sentar, né? Não vão se alinhar, né? Por conta da política, né? Isso é muito ruim, isso é prejudicial, né? Para todo mundo, porque um faz, o outro fala, não vou fazer, não faz e prejudica todo mundo, né? Os governos, eu não sei, algum estado baixou aí as alíquotas, baixou os impostos? Minas Gerais baixou, Minas Gerais baixou, e o preço mas da alto bomba o preço já está lá menor. Também, mas tá alto assim mesmo. O ICMS historicamente o ICMS em Minas já era maior do que no estado de São Paulo. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza, Zé, que em Uberaba e Uberlândia o preço da gasolina, do combustível em geral, está mais alto que aqui, hein? Tenho quase certeza que está bem mais alto do que aqui. Eu estou indo para Uberaba daqui a pouco também, que eu vou participar de uma reunião de conselho lá, então eu vou viver na prática aí, posso te dizer exatamente
depois eu te mando uma mensagem aí dizendo o quanto está lá na bomba. Eu vou checar já vou checar para você não passar apuro. Minha filha está morando lá, né, Zé? Minha filha está morando lá, então já vou checar. Minha filha está morando lá, então já vou checar já quanto, se ela lembra quanto que tá. Ela foi embora ontem, inclusive. Mas pode finalizar, Zé, pode tranquilo. Ô Zé, prazer falar contigo. Você sabe que eu sou teu fã, continuo seu admirador, meu economista preferido. Você tá bonito, hein, Zé? Tô vendo aí você, ô louco. Obrigado. Ô Zé, a gente muito fala, e o governo federal insiste nisso, que a culpa é do ICMS cobrado pelos estados, essa coisa toda. Obviamente que você, como um economista atento, alguém que conhece bem a crise econômica, né, social, política que vive esse país, essa guerra quase que institucional que nós estamos vivendo, nós sabemos que o ICMS, apesar de ser cobrado no Estado, a maior parte dele, quase 70%, se não mais, ela fica com o governo federal. Ela vai para o governo federal. Não seria o caso do governo federal abrir mão de parte disso para que houvesse um decréscimo da cobrança nos estados? Perfeitamente. E nessa queda de braço que nós estamos vendo, tá, para não se submeter ao outro, eu acho que a Câmara ela tem um papel importantíssimo, né? A Câmara de Deputados, para ela poder institucionalizar algum atributo para que não seja crédito de um ou crédito de outro, aí falando em política, mas que beneficie efetivamente a população, né? Um problema também, se você me permite, que tem a ver com tudo isso também, é o dólar, né? O dólar que insiste em se manter alto, e o dólar, quando a gente acompanha a variação aí de preço, realmente ele está aí na faixa dos 5,40 e está difícil de baixar. Só uma curiosidade, né? Meu irmão está morando em Portugal e lá na bomba, convertido em real, ele está pagando R$12 o litro de gasolina e 9,50 o diesel, tá? Na bomba. Tá? Tudo bem que lá é euros e é outra coisa, mas eu estou dizendo que no mundo todo o combustível está caro. Tá? Não é um problema do Brasil. Agora, nós temos que achar a nossa solução aqui, né? O Brasil tem toda a condição de achar a sua solução, até pela autossuficiência nossa aqui. Então, poderia, sim, esquecer um pouco esse lado político e pensar um pouco mais na população, tá? E aí eu falo todas as esferas de governo, tá? Para poder permitir que esse combustível chegasse mais barato, né? Fala-se muito dos carros elétricos, mas não sei se vocês têm acompanhado, mas parece que não está sendo um sucesso tão grande assim. Muita gente está voltando para o carro, aos combustíveis fósseis aí, desistindo dos elétricos. Isso falando de Europa, né? Apesar de todo o incentivo que existe. Então nós estamos refém dos combustíveis fósseis aí, infelizmente, e precisaríamos fazer algo importante. E aí a questão do etanol, por exemplo, que é uma produção nacional aqui, que não faz sentido ele sair daqui para outro lugar, tá aqui na bomba, parece que... Regional, inclusive, né, Zé? Poxa vida, nossa região aqui, tinha que sair daqui até... Produtora, já. Uma produtora, saía daqui até Paulínia, dava uma volta e voltava para poder carregar o imposto. Tá brincadeira. Pois é, não faz sentido, então... Não faz nenhum sentido. Eu acho que poderia, sim, olhar com carinho para isso e poder permitir que o etanol fosse vendidos mais justos aqui na região, principalmente, né? Porque nós somos produtores. Mas aí, de novo, né? Infelizmente, essa questão de combustíveis, eu não gosto de falar de política, mas infelizmente a política está envolvida nisso aí. E a gente precisaria ter pessoas que pensassem um pouco mais na sociedade do que no próprio umbigo aí, para poder reverter isso. O Giacomini está perguntando aqui, quando o dólar baixava, por que os combustíveis não baixavam? Boa pergunta. Sabe aquela catraca de ida? Ela é uma catraca de ida, tá? E depois ela trava. Quando na hora de voltar, essa trava é mais lenta, né? Supostamente, o argumento dos postos é o seguinte: eu comprei combustível mais caro, então eu tenho que terminar de esvaziar meus reservatórios aqui desse combustível mais caro para poder comprar o mais barato e aí comprar mais barato, tá? Então, é por isso que ele demora para voltar. Agora, na subida, o pensamento é o seguinte: eu vou ter que repor esse estoque, então eu tenho que subir já para eu ter dinheiro para repor o estoque do combustível mais caro que estou comprando.
Se justifica ou não, não sei. Esse é o argumento aí dos distribuidores, tá, César? Ô Zé, a Poliana, aqui através do nosso WhatsApp, está perguntando o seguinte: se para amenizar a crise de combustíveis fósseis, não seria interessante investir mais no etanol, que é limpo, é um combustível limpo diferente dos fósseis? É a pergunta da Poliana para você. Perfeito, Poliana, concordo totalmente contigo. Acho que, inclusive, o etanol é uma solução local, tá? Nós idealizamos isso, nós criamos isso aqui há muitos anos. Teve ondas de picos e vales aí, né, em termos de incentivo, mas hoje a gente descobre que realmente, além de ser um combustível totalmente benéfico, né, para o meio ambiente, ele é um produto nosso aqui, totalmente eficaz. Então sim, eu acho que poderia ser incentivado ainda mais a questão do etanol para permitir realmente um preço mais competitivo nas bombas e, paralelo a isso, um esforço para poder baixar um pouco esse dólar, porque um dos argumentos também da subida é que a relação de 70% deve se manter. Então, às vezes, nem precisava aumentar o etanol, mas necessariamente a gasolina puxa o valor do etanol para se manter na paridade ali dos 70%. Então, é injusto sim. Não é fácil, não. E eu acho que algo precisa ser feito para reverter isso. Ô José, eu concordo com você nesse aspecto. Tem que realmente, poderia, né, existir esse incentivo, sem dúvida nenhuma. Você acabou de dizer que não gosta de falar de política, mas só lembrando que na época do Proálcool, né, muito dinheiro foi investido nisso e criou-se usineiros ricos e empresas pobres, né? O dinheiro foi desviado de forma violenta nesse país, acabou, né, fazendo tudo isso. E hoje você não tem um compromisso social, né, com as usinas e usineiros, os produtores. Porque eles produzem cana de açúcar. A cana você pode fazer o álcool, né, ou você pode exportar como açúcar, né? Então, e para eles o que vale não é o mercado interno. O que vale, na verdade, é o mercado externo. Se eles descobrirem que uma saca da cana de açúcar, né, rende mais, é mais rentável, 1 centavo mais do que o álcool, eles esquecem de produzir álcool. Esquecem, entre aspas, obviamente, né? E vão partir para a cana de açúcar, para o açúcar. É isso que é o problema no Brasil, né? Perfeito, Zé. Aí eu concordo totalmente contigo, porque a usina ela vira chavinha, faz açúcar, vira chavinha, faz etanol. Claro, é muito simples. Agora, cabe também uma definição, e aí sim entra a parte de governo também, sobre um estoque regulador. O estoque regulador dizendo, no mínimo, vocês terão que produzir X milhões de litros de etanol, e a partir disso fica uma faixa livre para você produzir ou açúcar ou etanol, tá? E o açúcar realmente ele está em alta lá fora, tem muita gente buscando o nosso açúcar aqui. Isso tudo faz efeito, na minha opinião, da retomada econômica que está acontecendo, né? Depois das vacinas, aí a economia começa a funcionar novamente, e aí existe uma busca frenética aí por desenvolvimento, e isso envolve combustíveis, isso envolve o açúcar, isso envolve o minério, isso envolve carne, uma série de coisas, e tá essa briga aí realmente de exportações aí, o mundo atrás de nós. Estamos em cima da hora aqui, mas o Douglas está comentando aqui, o Douglas Gabriel, ele diz o seguinte: sobre o imposto cobrado na bomba de gasolina, tem o costume de pedir a nota fiscal do produto e na nota vem o descritivo. Eu também peço, viu, Douglas? Também peço e faço questão de pedir ali, porque é nosso, é de obrigação do fornecedor, tá? De entregar a nota para a gente. Aí ele diz o seguinte: na nota vem o descritivo da cobrança, que é 25% de ICMS do imposto estadual e quase 14% do governo federal. Portanto, quem gasta R$100 colocando etanol ou gasolina, que paga quase R$39 de imposto. Lembrando que 25% é do estado de São Paulo, diz ele aqui. De R$100, R$39. É doído também, né? Não é fácil não para o dono de posto de gasolina. Eles tinham, eu acho o seguinte, só penso o seguinte: o dono de posto de gasolina também tinha que fazer alguma coisa. Tinha que ajudar o consumidor final. Até porque os senhores dependem dos consumidores finais. Eu ia falar de nós, mas de todos nós. Então, por favor, dono de posto de combustível, ajuda a gente aí também. Não sei como, faz paralisação. Não, porque os caras estão... Com todo respeito aos amigos aí, né? Mas eles faturam muito na loja de conveniência
e acabam esquecendo do consumidor final da bomba. Não é fácil lembrar da gente, não, e somos nós que pagamos essa conta aí. Pior que isso, estão fazendo um lobby muito forte junto ao Senado, junto ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados também, para se eliminar a figura do frentista. Isso criaria um desemprego em torno de 500 mil postos de trabalho no Brasil todo. Né? Então a coisa não é tão simples assim, não. É preciso realmente começar a pensar. Cata o quê? Kataguiri? Então é preciso começar a pensar no ser humano, né, e menos nas máquinas. O Zé, perfeito, Zé. Olha, quer completar só aí, fica à vontade. deixa eu só concluir rapidamente. Claro. Agradeço ao Douglas aí pela contribuição. Você vê que 39% aí é a faixa que nós poderíamos gerenciar, 25% do Estado, por exemplo, se reduzisse pela metade, né? Já cairia pelo menos 12% na bomba aí, esse ICMS. E essa última questão aí que foi colocada, eu também acho que já tentamos uma vez, né, ter o serviço autônomo nas bombas de autoatendimento, tá? E não foi bem sucedido, né, como funciona nos Estados Unidos, que lá que já existe uma cultura, Europa também. E a gente tem que pensar realmente nessa mão de obra, né, que seria disponibilizada caso volte o autoatendimento, o que faria com ele. A exemplo do que aconteceu com os cobradores de ônibus lá atrás, vocês lembram disso, tá? Que não necessariamente se achou uma solução plausível quando começou a trabalhar sem os cobradores de ônibus. Só uma observação aqui para vocês. Valeu, Zé Rita Moreira, obrigado pela participação mais uma vez, sempre pontual e sempre muito legal. Só registrar aqui o Célio Marcelo Alves Salles está dizendo: energia, vejo o valor do ICMS que pagamos. É brutal, né, Célio? É brutal, né, Zé? Quanto que é o valor do ICMS hoje? Tem uma sobre a energia elétrica, também é outro problema no nosso bolso, né? Sem dúvida. Né? A gente falou do gás de cozinha, mas é outro pé e quanto mais se agravar a situação hídrica, se bem que as chuvas das últimas semanas aí já começam a amenizar. Não suplanta, Zé. Mas não suplanta. Mas quanto mais se agravar a situação hídrica, pior se agrava a situação elétrica também, de fornecimento de energia. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Zé. Então você vê que, só para concluir, não, claro, olha como o ICMS ele interfere direto na energia, nos combustíveis e tudo mais. Isso é os estados. Então, os estados poderiam pôr a mão na consciência e olhar mais pela população. Só para concluir, obrigado pela oportunidade. Boa semana para você. Zé, grande abraço. Semana que começa no quartou, viu, Zé? Se cuida aí. Tá bom, abraço, querido. Fica com Deus. Prazer aí. falar com vocês. Boa tchau, quarta. tchau. 8h36. Tati Repórter volta já.